Se você clicou para entrar aqui neste vídeo, é porque você quer aprender a fazer um pão sem sova, sem corte e sem panela de ferro. Pois é, a maioria das pessoas quando está começando a fazer pão não tem uma panela de ferro, não tem habilidade ainda para fazer o corte, às vezes não tem uma lâmina adequada, mas muitas pessoas também têm problemas na hora de sovar a massa, seja por dificuldade com a técnica, ou seja porque tem algum tipo de limitação física, algum tipo de inflamação, uma tendinite. Para fazer esse pão é muito simples, você só precisa misturar todos os ingredientes. Só que tem uma ordem mais correta que vai facilitar o teu processo. Você pode começar pesando a farinha e misturando o sal já junto com a farinha. E pega o seu levain alimentado no pico, pronto para uso, e mistura com a água. E aí você pode pegar um pote e... Depois que você tiver o fermento mais diluído que você conseguir, isso vai te facilitar a hora de misturar o líquido com a farinha. Então, essa é a próxima etapa. É só misturar essa mistura de água e levain na sua farinha de trigo até que fique tudo completamente homogêneo. Presta atenção que aqui a gente não vai sovar a massa, é só até ficar homogêneo, ou seja, até que você olhe a massa e você não consiga encontrar nenhuma parte seca, com farinha seca, ou nenhuma parte muito úmida. Do jeito que essa massa tá, você vai cobrir e vai levar para a geladeira. Ela vai ficar na geladeira pelo menos 1 hora, mas você pode deixar até 4 horas sem problema nenhum. Quanto mais tempo, melhor. Por que ela precisa ficar na geladeira? Essa etapa, esse descanso longo na geladeira, vai começar o processo de desenvolvimento de glúten da massa, o que vai substituir em partes o processo de sova. É claro que só um descanso longo não é suficiente para desenvolver completamente a massa. Então nós vamos para a próxima etapa, depois dessas 4 horas, que é fazer as dobras. Passadas a 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas que você deixou esse pão descansando, a gente vai fazer a primeira dobra. O que é uma dobra? A dobra é um processo no qual a gente vai pegar uma massa que está com o glúten ali todo relaxado e a gente vai dobrando ela sobre ela mesma várias vezes para ela ganhando tensão. Então, o nosso objetivo com esse procedimento é fazer com que o pão ganhe força, a massa ganhe estrutura e o pão ganhe altura. É desenvolver o glúten. Você pode fazer dobras em pães sem sova ou em pães com sova também, como uma técnica complementar. Depois de fazer a primeira dobra, a gente vai deixar essa massa descansando por 30, 40 minutos, o tempo que for necessário para ela dar uma relaxadinha de novo. Esse descanso pode ser feito tanto na geladeira quanto em temperatura ambiente. Eu recomendo que você faça ele já em temperatura ambiente, se a sua temperatura ambiente não for muito alta. Como a gente está tirando o pão da geladeira, ele pode ficar numa temperatura de 27, 28 até 30 graus. Só que você tem que ir acompanhando a temperatura da tua massa. Se a tua massa chegar numa temperatura de 27, 28, 30 graus, você volta ela para a geladeira em algum desses descansos até a temperatura dela baixar de novo. Passados os 30 ou 40 minutos, você faz uma segunda dobra, que é repetir o processo da primeira dobra todo igual. E aí nós deixamos mais 30, 40 minutinhos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. Depois desse descanso, você vai fazer a terceira dobra e você vai começar a notar que a massa já está esparramando menos, ela já está mais lisa, ela já está mais coesa, ela já está mais bonita. Então, na terceira e na quarta dobras, você precisa tomar muito cuidado para você não rasgar a tua massa. Se você esticá-la demais ou se você apertar ela com os dedos e afundar os dedos na massa, o que vai acontecer é que aquela linda película de glúten que a gente está desenvolvendo ali por fora vai ser prejudicada. E isso pode fazer com que o nosso pão esparrame. Fez a terceira dobra? Deixou o pão descansar? Vamos fazer a quarta e última dobra. A quarta e última dobra, ela pode ser uma dobra até muito discreta, muito simples. Talvez você só tenha que dobrar o pão no meio uma vez. Vai depender de como tiver a estrutura da sua massa. E isso vai depender
de quanta água você está trabalhando e da farinha que você está usando. Como eu estou recomendando aqui 70% de hidratação, eu sei que é um meio termo. Não é uma massa muito seca e não é uma massa muito mole, mas é uma massa boa de trabalhar com essa técnica. Mesmo se você tem dificuldade para trabalhar uma massa com 70% de hidratação fazendo a sova, porque você acha ela muito grudenta, ela vai colar na bancada, ela vai colar na sua mão e você não vai conseguir trabalhar com ela, por esse procedimento você vai ver que ela é melhor do que uma massa mais firme e ela vai te dar um pão bem melhor. Depois da quarta dobra, a gente vai deixar essa massa por um descanso mais longo. Esse descanso pode ser 1 hora até 1h30, que é o descanso antes da modelagem. Ele tem que ser em temperatura ambiente para esse pão começar a crescer um pouquinho. Nesse momento, a gente já quer que o pão tenha um pouco de fermentação, já tenha umas bolhas, já tenha uma atividade antes da gente modelar. É sinal de que ele está se desenvolvendo bem. Então, procure observar essas características na sua massa. Se ele já tem bolhas, se ele já tem sinais de fermentação. Agora vem o truque de mestre. O que faz esse pão poder ter uma pestana sem ter um corte. É uma modelagem clássica francesa que se chama tabatiere bread. É uma modelagem que você faz como se fosse uma pestana, mas sem ser uma pestana. Então como é que a gente faz? Você vai pegar essa massa, você vai colocá-la sobre a bancada com um pouco de farinha por baixo, só o suficiente para garantir que ela não vai ficar colada na bancada, e nós vamos abrir ela, puxa de um lado e fecha, puxa do outro lado e fecha, e aí nós vamos enrolar. Para quem já está acostumado com a modelagem tradicional da Batard, que é o nosso pão que vai no Baneton, o rústico, o clássico, ela é muito parecida. A diferença é que no final do processo, ao invés de você enrolar ela até o final, o que você vai fazer? Vai deixar uma linguinha e você vai esticar essa linguinha e passar azeite de oliva dentro dela. Você vai passar esse azeite de oliva justamente para que ela não grude a hora que você fechá-la de volta no pão. E essa linguinha vai ficar na parte de baixo do baneton, então ela vai ficar aqui virada para dentro do nosso baneton, de forma que quando nós formos assar esse pão, a gente vai virar, tirar e essa língua que a gente fez, que tem azeite de oliva, vai ficar em cima. E é isso que vai fazer uma pestaninha, que não é uma pestana de verdade, na hora de assar. Você vai deixar esse pão fermentar. Quantas horas? Eu não sei. Depende da força do seu fermento, depende da sua temperatura ambiente ou da sua geladeira. Se você deixar numa temperatura ambiente entre 25 e 30 graus, alguma coisa em torno de 4 a 6 horas. Se você deixar na geladeira, uma temperatura próxima de 10 graus, você pode esperar 12 horas mais ou menos. No final, você vai ter que saber avaliar se a sua massa já está boa ou não para ir ao forno. E existem algumas maneiras de fazer isso. Para um baneton como esse meu, que tem 20 centímetros, o baneton oval tradicional de 20 centímetros, é até ela chegar na borda. Quando essa massa chega na borda, ela já está boa para ir para o forno. Você pode também fazer o teste do toque. O teste do toque, você vai tocar na massa. Se ficar o buraco afundado onde você tocou, essa massa já fermentou muito. Se ela volta muito rápido, é sinal de que tem pouca fermentação. Mas se você toca e ela volta e fica só a marquinha onde você encostou, você consegue ver que o pão já cresceu, que ele tem umas bolhas, então esse pão já está bom para ir para o forno. Para assar esse pão você vai precisar de ter isso aqui. Isso daqui são aqueles sacos que a gente usa para assar frango, que se vende no supermercado. Então é um saco de celofane, ele não é muito grande, ele é fechado e ele só tem uma boca, uma abertura. Não é o celofane que se usa para churrasco, porque o celofane que se usa para churrasco, ele não é um saco, ele é uma folha aberta. Então é esse daqui que se usa para assar frango no forno. Ele acompanha um enforca-gato, que para quem não sabe são essas alças aqui. E você vai fazer como eu fiz aí no vídeo. Você vai virar o seu pão em cima de uma folha teflonada ou um papel manteiga, o que seja, que esteja apoiado em cima de uma tábua. Por que apoiado em cima da tábua? Porque a gente vai usar essa tábua para colocar o nosso pão dentro do saco de assar. Como nós não vamos fazer o corte aqui, você pode só levantar a sua pestana, ou seja, a sua dobra da sua tabatiere,
e garantir que ela não está grudada em nenhum ponto. Então você só dá uma levantadinha e deixa ela voltar ao lugar, só para garantir que ela está toda solta ali, que o azeite de oliva não foi absorvido pela massa. E você vai colocar esse conjunto do pão com o papel, com a tábua, dentro do saco que esteja posicionado em cima de uma assadeira que não tem que estar pré-aquecida e seja de fundo fino. Uma assadeira de alumínio tradicional dessas que todo mundo tem em casa. Você, depois que colocou o pão dentro do saco, você segura o papel pela parte de fora do saco, lá na outra ponta, e delicadamente retira a tábua, deixando com que o pão repouse dentro do saco, em cima dessa assadeira, na posição que ele vai para o forno. Em seguida, você fecha a boca do saco com o enforca-gato e leva para assar no forno pré-aquecido a 230 graus, tomando cuidado para que o saco, sabendo que ele vai inflar, não encoste nas laterais do forno. Então você vai ter que posicionar a sua assadeira bem centralizada e na parte ali do meio do forno, porque a hora que esse saco encher, ele pode encostar na parte de cima. Então se o pão estiver na parte alta, o saco pode furar. Depois de 25 ou 30 minutos, na verdade depois que o seu pão começar a dourar por cima, você pode abrir esse saco. Você tem que tomar muito cuidado. Você vai tirar a assadeira para fora do forno e você vai pegar uma faca e vai fazer um corte. Quando você fizer esse corte, vai sair muito vapor de dentro do saco e esse vapor pode te queimar. Igual quando a gente morde um pastel quente e assopra dentro e aquele vapor sai e queima a nossa cara. Quem nunca fez isso, né? A mesma coisa pode acontecer aqui. Então você pode pegar uma tesoura ou uma faca e rasgar meio de longe, sabendo que vai sair o vapor. Depois que sair o vapor, você puxa o saco e deixa só o pão ali dentro, junto com o papel, e volta ele no forno para ele terminar de dourar. Aí ele vai ficar mais uns 15, 20 minutos, você pode abaixar a temperatura para 200 graus e então é só esperar. Quando você faz esse processo, você vai ver que o seu pão vai abrir em torno daquela tabatiere e ela vai ficar como se fosse uma pestana. E o resultado é esse pão que vocês estão vendo. Ele não é um pão perfeito, ele não é o melhor pão que vocês vão fazer na sua vida. A pestana não fica uma pestanona linda, aberta, mas ele já é melhor do que a maioria dos primeiros pães que as pessoas costumam fazer quando não tem habilidade para cortar, ou não tem uma panela de ferro e tentam ficar borrifando dentro do forno, ou quando não sabem lidar com a massa envolvendo processos de sova, autóliase e coisas que estão aí para complicar o que não precisa ser complicado. Se por um acaso você ainda não tem o seu fermento natural, você quer aprender a fazer, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo com este material em PDF que você pode se cadastrar e receber ele por e-mail, que tem o método da bolinha para você fazer o seu fermento natural. Esse método é um método que gasta pouquíssima farinha e em apenas 10 dias o seu fermento está pronto e forte e já está bom para uso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você fizer essa receita ou essa técnica, não esquece de postar e me marca lá nas redes sociais, hein? Meu Instagram é @WilliamPereiraBaker. Vou deixar aqui na tela para vocês. Me acompanha lá também que eu faço live toda semana, dou aula sobre panificação. Tem um curso também muito bom que se chama Levain Inteligente. Se você quiser conhecer, o link também vai estar aqui na descrição. Nos vemos na semana que vem e até mais!